A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria, estamos juntos a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol, canonizado por São João Paulo II, considerado por ele o santo do cotidiano, o santo do dia a dia. Abraçamos a você que está conosco pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram ou nos ouvindo neste podcast através do Spotify, seja pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou você que nos acompanha pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Um abraço carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura, que está conosco nas noites da Cultura FM. Como é bom contar com a sua audiência toda noite, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, esperando você para refletirmos juntos, nos abrirmos juntos à luz do Espírito Santo, refletindo, meditando as palavras de São José Maria Escrivá no livro Amigos de Deus. Aqui 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma verdadeira riqueza à nossa disposição. Você que é ouvinte da cultura já sabe, de segunda a sexta à noite, aos sábados mais cedo, às 4 da tarde. Entre em contato conosco, mande um WhatsApp, mensagem de áudio, mensagem de texto, fica à vontade. 88 é o código de área, 998378192. Repetindo para você o telefone da Rádio do Bem, a rádio da Diocese de Quixadá. 88 é o código de área, 998378192. Convido você para nos prepararmos para mais um trecho da homilia 12. Estamos falando sobre vida de fé, uma vida realmente com um destino seguro nessa realidade que passa e mais ainda naquela realidade que é a eternidade, tem que ser uma vida de fé. Qualquer outra realidade que vá movendo a nossa vida nos coloca em um risco muito grande. Se não tivermos, como diz São José Maria Escrivá, um ponto de mira sobrenatural, percebendo, como falamos muito no episódio anterior, a realidade da vida eterna, nós podemos colocar tudo a perder. Então nós vamos hoje iniciar uma pequena sequência dessa homilia 12, maravilhosa, que fala sobre a relação da nossa vida no cotidiano, aquela vida que a gente realiza uma coisa e outra, em casa, no trabalho, estudando, a vida do dia a dia, a relação entre essa vida corrente e a contemplação, e a nossa relação com Deus, e o nosso pensamento sobre o que Deus pensa de tudo aquilo que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Como perceber no nosso dia a dia Deus falando, como rezar com as coisas da nossa vida cotidiana. Vai ser uma maravilha. São 4 episódios, hoje é o primeiro deles e para isso a gente precisa rezar e rezar muito. Então vamos fazer isso agora juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ainda rezando com essa oração maravilhosa de Santo Antônio Maria Claret, pedindo uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de amor, uma vida na amizade com Deus. Vamos rezar juntos. Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, Senhor, mas fazei que eu me arrependa com mais força.
Eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Vamos, nestes episódios, pedir muito a Deus que nos mostre, a partir das coisas que vamos vivendo no nosso dia a dia, na nossa vida corrente, no nosso cotidiano, qual é a vontade dEle? Qual é o querer de Deus? Por isso, repete comigo: eu vos suplico, Senhor, que quereis que eu faça? Ensinai-me a cumprir vossa vontade, porque vós sois o meu Deus. Concedei-me um coração atento para entender o vosso querer e discernir entre o bem e o mal. Peça comigo, meu irmão, minha irmã. Pai, dai-me humildade, mansidão, castidade, paciência e caridade, muito amor. Que toda a minha vida, ó Pai, seja movida pelo amor. Ensinai-me a bondade, a ciência e a disciplina, e dai-me a imensa riqueza do vosso amor e da vossa graça. Meu Deus, meu Jesus, com todo o meu ser quero viver na cruz morrer, da cruz não descer por minhas mãos, mas pelas mãos dos outros, e somente depois de ter consumado o meu sacrifício. Quanto a mim, jamais me aconteça gloriar-me em outra coisa que não seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Se você deseja essa vida abandonada em Deus, totalmente nas mãos de Deus, na vontade de Deus, isto é uma vida de fé, diga assim seja, diga o seu amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, homilia 12 de São José Maria Escrivá, Vida de Fé, iniciando hoje, é a parte 1 da sequência Vida Corrente e Contemplação. Abra bem o seu coração, vamos dilatar a nossa alma e vamos ouvir as palavras de São José Maria Escrivá. Você que está acompanhando a transmissão pelo nosso canal no YouTube, você que tem um chat para interagir ao vivo, faça isso agora com os nossos irmãos missionários da comunidade Mariana Boa Semente. Vamos conversando, vamos partilhando aquilo que Deus está falando ao nosso coração. E você que está ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, já sabe, 88 é o código de área, 99837-8192. Vamos ouvir. Voltemos ao Santo Evangelho e detenhamo-nos no episódio que São Mateus nos relata no capítulo 21. Conta-nos que Jesus, quando regressava à cidade, teve fome. E vendo uma figueira junto do caminho, aproximou-se dela. Que alegria, Senhor, ver-te com fome, ver-te também sedento junto ao poço de Sicar. Contemplo-te, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, com carne como a minha. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para que eu nunca mais duvidasse de que Ele me compreende, de que me ama. Teve fome. Sempre que nos cansemos no trabalho, no estudo, na tarefa apostólica,
Sempre que haja cerração no horizonte, então, os olhos em Cristo, em Jesus bom, em Jesus cansado, em Jesus faminto e sedento. Como te fazes compreender, Senhor? Como te fazes amar? Tu te mostras como nós, em tudo, menos no pecado, para que saibamos palpavelmente que contigo podemos vencer as nossas más inclinações, as nossas culpas. Que importância tem o cansaço, a fome, a sede, as lágrimas? Cristo cansou-se, passou fome, teve sede, chorou. O que importa é a luta, uma luta amável, porque o Senhor permanece sempre ao nosso lado, para cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Muito interessante, meu irmão, minha irmã, esta maneira que São José Maria Escrivá vai nos levando a refletir, vai nos levando a meditar, usando a palavra de Deus, usando o Santo Evangelho como este instrumento. E deve ser assim. A palavra de Deus, os evangelhos que nós temos à nossa disposição, eles não devem parecer uma letra morta, um livro como outro qualquer, com uma série de conhecimentos que podem ajudar e às vezes até atrapalhar a nossa vida. Tem tanta leitura sem futuro. Na realidade, a palavra de Deus ela é viva. E quando nós fazemos um exercício de oração, como estamos fazendo aqui, nesta série Amigos de Deus, neste programa que você está acompanhando nesta noite pela Cultura FM ou através da internet, não importa o dia nem a hora, esse exercício de oração nos leva a ter um encontro com Jesus. E em cada um desses momentos, em cada um destes encontros que alguém teve com Jesus, junto à piscina de Siloé, na saída de Jericó, naquela ocasião em que a hemorroísa, a mulher que sofria de fluxo de sangue, tocou a orla do manto de Jesus, e nessa ocasião aqui, em que Jesus estava voltando à cidade e teve fome e viu aquela figueira junto do caminho e aproximou-se dela. É um trecho do Evangelho, você pode conferir. Anote aí no seu caderninho de oração, de meditação, se não tem, procura ter, para anotar não só aquilo que a gente reflete aqui, mas aquilo que você reza. Você precisa parar todo dia um bocadinho para rezar, eu preciso fazer você também. Aquilo que Deus talvez lhe falou na missa, aquilo que Deus vem lhe falando talvez no seu dia a dia. Anote aí, está no Evangelho segundo São Mateus. São Mateus, capítulo 21, dos versículos 18 a 19. Lá está escrito que Jesus estava regressando à cidade e teve fome. E viu uma figueira junto do caminho e aproximou-se dela. Você sabia, ou você lembrava, que Jesus teve fome? Que Jesus teve sede? São realidades humanas, não são realidades divinas. Você está entendendo? Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus é plena. Realidade divina. Deus se basta. Mas este Deus assumiu a minha humanidade, assumiu a sua humanidade. Jesus é Deus feito homem. Neste tempo, para você que está acompanhando neste tempo a publicação, neste tempo do Natal, nós recordamos de modo especial esse mistério, o mistério da encarnação, em que Deus, para se revelar plenamente a nós, para que nós nos conhecêssemos plenamente, Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele se encarnou. Sendo Deus, se rebaixou à nossa realidade de criaturas humanas, criadas amorosamente, misericordiosamente por Ele, mas infinitamente insignificantes diante da realidade divina. A realidade humana para a realidade divina tem um abismo de distância.
e o amor desceu neste abismo. E Deus, perfeito Deus, assumiu a nossa humanidade como um homem perfeito. Assim como eu sou chamado a ser e você também. Uma humanidade perfeita como Deus nos fez. O que nos distorceu, o que nos tornou imperfeitos, gente, nós não temos defeito de fábrica. Você não foi feito com defeito de fábrica. A gente adquire algum produto, né? A gente tem uma garantia e se vier com defeito de fábrica, a gente troca, porque a fábrica tem a obrigação de fazer tudo direitinho. Imagina Deus. Você acha que Deus nos fez com defeito? Claro que não. Deus nos fez perfeitos, perfeitos, à sua imagem e semelhança. O que nos danificou foi o pecado. Então Jesus veio para tirar o pecado do coração do homem, para nos ensinar a amar, para nos aperfeiçoar. Então ele vem como Deus, mas assumindo a nossa humanidade como perfeito homem. E nessas horas, quando a gente lê um trecho do Evangelho que fala que Jesus estava com fome, que Jesus estava com sede, nós percebemos exatamente a sua humanidade. Que Jesus realmente, com exceção do pecado, que desde o pecado original passou a ferir a nossa humanidade, com exceção do pecado, Jesus assumiu plenamente a nossa humanidade. São José Maria Escrivá cita um outro trecho da Escritura, ele vai citando vários trechos para mostrar essa atitude de Jesus de se aproximar da nossa realidade. Veja que maravilha. Filipenses 2, versículo 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Para mostrar para mim e para você como colocar a nossa vida, a nossa humanidade a serviço uns dos outros. Agora, o que São José Maria Escrivá quer destacar e deixar bem gravado no meu coração e no seu, é uma verdade muito linda. Presta atenção, você só consegue entender realmente a situação de alguém quando você se aproxima daquela situação. Você concorda comigo? Imagina que você sabe que uma pessoa está passando por um problema. Você pode ter até uma noção do que aquela pessoa está passando. Mas se você não se aproximar, não procurar ter uma intimidade com aquela pessoa, conhecer detalhes da realidade que ela está vivendo, você não vai entendê-la perfeitamente. Você concorda comigo? Você tem uma ideia superficial, uma ideia à distância. Agora, veja se esse raciocínio não está correto. Agora, imagina se você consegue viver praticamente a mesma realidade daquela pessoa. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma pessoa que perdeu alguém da família, perdeu um amigo, perdeu um parente, enfim. Essa pessoa passa por uma situação de dor, de sofrimento, e você pode, pela sua sensibilidade, até por uma proximidade que você tem com aquela pessoa, entender aquela dor, aquela dificuldade. Agora, se você passa por uma dor semelhante, você vai poder chegar para essa pessoa e dizer de alguma forma, eu entendo que você está sofrendo, porque eu também passei por isso, porque eu também estou passando por isso. Não é assim? Então Deus, Ele não só porque nos criou, mas também porque Ele se encarnou, porque Ele se humanizou, Ele entende a minha vida, Ele entende a sua. É isso que leva São José Maria Escrivá dizer, Ele me compreende. Diga isso, meu irmão. Jesus se encarnou para que eu nunca duvidasse de que Ele me compreende. Diga isso hoje assim. Deus me compreende. O Senhor me compreende. E o Senhor me ama. Porque só se aproxima de alguém para entender o que o outro está vivendo. Para colocar-se a serviço do outro. Para sentir as dores do outro. Quem ama? Quem não ama, você sabe, foge
da dor do outro. Foge da realidade. No máximo, de longe, fica supondo, às vezes até criticando, condenando. Quem ama, não. Quem ama se aproxima. Quem ama procura entender e assim procura ajudar. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Deus fez quando, como Filho do Altíssimo, se rebaixou até a nossa realidade. A ponto de ter fome, ter sede, chorar. Você entendeu? Quando a gente pensa a própria encarnação, nós vamos vendo que Deus fez isso em cada etapa da vida humana, meu irmão. Minha irmã, você que está ouvindo a Rádio Cultura, meu querido irmão, você que está pela internet nos acompanhando, você já se deu conta disso? Deus se dispôs a ficar no ventre materno de Nossa Senhora por 9 meses, o Criador de todas as coisas. Porque ali você tem o Filho, mas na obra da criação você não quebra a Trindade. Então ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade são 3 pessoas, mas em um só Deus. Então este Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se dispõe a ser gestado ali no ventre de Nossa Senhora, aquele processo de gestação, a nascer como uma criancinha frágil. No Natal a gente contempla isso. Uma criança totalmente vulnerável, totalmente necessitado. Deus, que tudo pode, nasceu como alguém que nada pode. Precisava de agasalho, precisava de proteção, precisava de alimentação. E assim vai ser a vida inteira, até a última realidade humana, a morte. É isso que São José Maria está querendo que olhando esse trecho do Evangelho de São Mateus, a gente possa perceber Jesus que se cansa, Jesus que tem sede, Jesus que tem fome. E isso nos ajuda, meu irmão, minha irmã, a rezar com as coisas que a gente vai vivendo na nossa vida corrente, no nosso dia a dia, tendo este olhar espiritual. Você, no seu trabalho, ou nos seus estudos, você que talvez seja um estudante, que está ainda com a vida escolar e nos acompanhando agora. Quando você está ajudando na igreja, se você é uma pessoa que colabora com os padres, com a missão da igreja, você se cansa? Eu me canso às vezes, né? É possível que você se canse. Agora mesmo estou um pouquinho cansado aqui, conversando com você, passando por um momento de um pouquinho de fadiga, cansaço. Acontece, né? Às vezes a gente tem um dia intenso, está passando por um corre-corre. Quem é que não se cansa, meu irmão? É ou não é verdade? E é bom perceber que Jesus nos entende porque ele também se cansou. Ele também passou pelas necessidades humanas pelas quais nós passamos. Jesus teve as suas crises. Imagina Jesus ali no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava numa crise ali, estava dizendo, olha, eu tenho que enfrentar essa dor, esse sofrimento, essas dificuldades, mas eu não estou conseguindo. Então, Pai, se possível, me livre desta hora. Mas ao mesmo tempo ele dizia, mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Você vive algum momento assim, como diz São José Maria Escrivá, que está tudo escuro na sua frente, você não sabe exatamente o que deve fazer, até sente que tem que fazer alguma coisa, mas não está se sentindo em condição de fazer? Pois é, nessas horas, meu irmão, de cansaço, de fome, de sede, seja de que ordem for, nós temos que pensar assim: Deus me compreende. Jesus sabe o que eu estou passando, porque ele se igualou a mim menos no pecado. E interessante que mesmo não tendo pecado, veja que coisa maravilhosa, o que é o amor de Deus. O profeta Isaías diz assim, ele tomou sobre si as nossas dores. Então todo o sofrimento, toda a dor, todas as consequências do pecado, mesmo não tendo pecado, Jesus tomou sobre ele.
Então Jesus sabe o que é que o pecado faz na vida de alguém, as dores, os estragos, o grande mal que o pecado faz na minha vida, que o pecado faz na sua. Aquela cena muito forte em que Pilatos traz Jesus todo judiado, todo ensanguentado, todo machucado. Aquele julgamento, não é? E diz assim, eis o homem. Pois é, eis o homem machucado pelo pecado. Eis o homem estragado, o homem belíssimo, feito à imagem e semelhança de Deus. Veja o estado desse homem. Santa Teresa d'Ávila conta que teve a experiência de ver uma alma em estado de pecado e teve horrores. Você já viu alguma coisa assim que lhe dá repugnância, que você não quer nem ver porque aquilo é tão feio? Pois é. Pois uma alma em estado de pecado é assim. E Jesus assumiu isso, tomando sobre si as nossas dores, mesmo sendo inocente. Você sabe que naquela cena da paixão, que você vê 3 cruzes, o único inocente ali era Jesus. Então ele sabe o que eu tenho vivido, ele sabe o que você tem vivido, meu irmão. E nós podemos, olhando para a vida de Jesus, do homem Jesus, do Deus feito homem, é interessante isso aqui, São José Maria vai dizer, nós podemos até palpar, nós podemos saber palpavelmente que Ele nos entende, que Ele nos ama, e presta atenção, e que podemos vencer as nossas más inclinações, porque Jesus venceu tudo isso. Ele chega a dizer, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. A grande tragédia da cruz foi vencida pelo amor. E nós contemplamos essa vitória que já se deu ali na cruz, na ressurreição. Ali nós temos a evidência, né? A plenitude daquela vitória que já se deu ali na cruz. Isso quer dizer para mim, isso quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós podemos também, com esta compreensão de Deus, diante das nossas fraquezas, com esse amor de Deus vindo em nosso socorro, com a graça de Deus agindo na nossa vida, nós podemos vencer também as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, as nossas culpas. Quanta gente sofre com sentimento de culpa. Você tem algum sentimento de culpa? Tem alguma coisa que você fez ou está fazendo que você não se perdoa? A gente já ouviu ou até já disse essa expressão. Olha, tem uma coisa que eu fiz que eu não me perdoo. Você sabe que não perdoar outra pessoa é uma coisa muito grave, mas não se perdoar também é algo gravíssimo. É uma cobrança pesadíssima. Pessoas que talvez até já se confessaram, já receberam perdão de Deus, porém não se perdoam. Quando a gente pensa assim, a gente vê o absurdo que é, não é? Deus, que é Deus, me perdoou, mas eu não me perdoo. Nessas horas, contemplar a misericórdia de Deus em Jesus, saber que Jesus entende a nossa fraqueza. Não é que isso nos leva a uma anestesia, você está entendendo? E de repente nós vamos nos permitindo a tudo. Então, não, eu faço isso, eu faço aquilo e vamos nos dando o direito de pecar porque Deus me entende. Não, não é isso. Deus me entende, Deus sabe a minha limitação, Deus não me condena, mas Deus quer me salvar. Deus quer me curar. A relação é mais ou menos assim. Você imagina que você chega para um médico e você vai contar um pouco do que você tem vivido e das dores que você está sentindo, e o médico vai dizer, olha, eu entendo o que você está passando, realmente, olha, você está sentindo isso e aquilo porque você tem feito isso e deixado de fazer aquilo. Eu lhe entendo, mas eu quero lhe ajudar. E aí ele vai orientar a sua vida, a sua nova maneira
de viver e vai passar a medicação correta para que você seja curado. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Você que está ouvindo pela rádio nesta noite, Deus está dizendo: eu entendo o seu cansaço, eu entendo as suas dificuldades, eu entendo porque você se sente culpado, porque você se sente culpada, e eu quero transformar toda esta sua realidade. Que maravilha! Que importância tem o cansaço, a fome, a sede, as lágrimas de Jesus? Porque Ele nos ensina a importância da luta. Jesus nos ensina a lutar. Veja que Jesus mostra isso. Quando a gente olha, por exemplo, para o momento que Jesus vai caminhando para o Calvário. Você sabe quantas vezes Jesus cai? 3 vezes. Você tem caído? Você tem desistido ou você tem lutado? A importância da luta. Jesus não se deixou vencer pelo cansaço, pela fome, pela sede, pela decepção. Jesus entende as nossas decepções. Você sabe que Jesus se decepcionou muito. Imagina você sair catando gente, reunindo aqueles apóstolos. E deu no que deu, você sabe. Um deles, que tinha, inclusive, assim, uma grande responsabilidade, cuidava, não é, das economias, das ajudas que eles recebiam, cuidava da bolsa. O nome dele é Judas, você sabe o que aconteceu. O outro, que Jesus escolheu para ser o principal deles, o chefe, o coordenador deles, Pedro, você sabe o que aconteceu, traiu 3 vezes. Jesus passa a vida toda fazendo só o bem, curando, realizando milagres, falando palavras maravilhosas. E o que ele ouve da multidão: crucifica-o, crucifica-o. É muita decepção, é ou não é? Então, se você hoje está nos ouvindo agora, está decepcionado com alguém, ou com todo mundo, da sua família, daqueles que você achava que eram seus amigos, se isso está acontecendo na sua vida corrente hoje, pensa assim: Jesus sabe o que eu estou passando. É tão bom quando a gente encontra alguém que sabe o que a gente está passando e a gente pode pedir ajuda e a gente pode buscar no exemplo dele uma maneira de lidar com aquela situação. Jesus permanece sempre ao nosso lado, nos compreendendo e nos ajudando. Diga comigo: Senhor, me ajuda a cumprir a vontade do Pai que está nos céus. O Senhor que me entende, o Senhor que me compreende, o Senhor que viveu, com exceção do pecado, mas até mesmo conhecendo as consequências do pecado, todas as minhas realidades. Vem em meu socorro. Ajuda-me, Senhor. Jesus, eu confio em Ti. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, vamos chegando ao final do episódio de hoje. É só a primeira parte dessa sequência sobre a vida corrente e contemplação. Você está entendendo? Rezar com a vida. É isso que São José Maria, nesse trecho da sua homilia 12, é a reta final, viu? Estamos concluindo a homilia 12. Está nos ensinando a fazer, a rezar com a vida. Está cansado? Aproveita o cansaço para rezar. Oh, Jesus, o Senhor sabe o que é ficar cansado. Estou muito cansado. E aí, cada realidade que você viveu, você procura lembrar um momento da vida de Jesus em que ele viveu aquela realidade também. E isso vai abrir espaço para a graça de Deus agir em você. Una o momento da sua vida àquele momento da vida de Jesus. Um grande padre, Frei Elias Vela, ele chama isso de cristoterapia. Olha que coisa bonita. Porque ele diz que quando nós fazemos isso, é como se acontecesse assim uma descarga de graça, de força, vindo de Jesus para nós. Como, lembra aquela reflexão que a gente fez nos últimos episódios da cura da hemorroísa? Jesus diz assim,
porque saiu de mim uma força. Pois é, a palavra de Deus, ela é força, energia pura, graça divina agindo na nossa vida. Muito bem, o que você experimentou? Onde foi que Deus lhe tocou hoje? Com o que é que você se identificou da vida de Jesus? Hein? Então, escreva aí no comentário, interaja conosco aqui da comunidade Mariana Boa Semente. Você que está ao vivo acompanhando através do chat, vai escrevendo aí, vai deixando a sua opinião, vai conversando conosco, que fazemos parte da Boa Semente, sobre aquilo que Deus está falando ao seu coração. Tá pela rádio? Manda uma mensagem no nosso WhatsApp e a gente vai partilhando a vida. Antes de sair, vamos rezar juntos um Ave Maria. Eu peço que você reze nas nossas intenções, nós vamos rezar pelas suas. E lembro, todo sábado, não esquece, 6 da manhã tem missa aqui na sede da comunidade Mariana Boa Semente e nós estamos esperando por você. Se realmente não pode estar aqui pela distância, sei lá por qual motivo, acompanhe a transmissão pela Rádio Cultura, acompanhe a transmissão através da internet, pelas redes sociais. Rezemos agora, meu irmão, minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.